Olá, irmãs do Senhor, mulheres sanadas para sanar, mulheres vitoriosas em Cristo Jesus. Muito buenos dias a todas ustedes. Deus las bendiga hoje e sempre. Um saludo da missioneira Márcia Gomes. Aleluia! Nós estamos aqui de volta em nosso devocional do dia, Despertar com Deus. Estamos esta semana conhecendo mais uma mulher da Bíblia, uma mulher que marcou o seu tempo, digamos uma jovem mulher, não? Onde Deus a usou poderosamente para libertar o seu povo, para salvar o seu povo. Aleluia, glória a Deus. Hoje nós outras vamos continuar então vendo esta mulher, mas antes nós outras vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por mais um dia, por mais uma manhã bendecida, uma semana, um dia, uma manhã aí, né, chuvosa, gostoso, né, uma chuvinha bem calminha, glória a Deus. E nós outras vamos estar agradecendo ao Senhor, não pelas maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas. Eu estou aqui com meu portunhol, né, como vocês já sabem, eu sou brasileira, não? E estou aqui atualmente morando em Equador. Deus é bom, Deus é maravilhoso e vou estar falando de passito, para que vocês aí venham entender. Sim, e assim nós outras também vamos estar familiarizando aí, né? Vamos estar familiarizando em nome de Jesus. Vamos estar orando, mulheres, irmãs do Senhor. Padre, graças por tu amor, graças por tu bondade, graças por tu fidelidade, Senhor. Aqui nós outras estamos mais uma manhã, Senhor, bendecida. Graças, Senhor Jesus, te colocamos em tuas mãos nossas vidas, nosso hogar, nossa família, nosso matrimônio. Senhor, que o Senhor venha entrar com provisão, venha entrar, Senhor, com refrigério, Senhor, acalmando, Senhor, o coração que está aflito, os corações que estão aí, Senhor, abatidos, Senhor. Padre, no nome de Jesus, envia o conforto, o consolo, Senhor. Levanta essas mulheres no nome de Jesus. Visita cada mulher nesta manhã, Senhor. Visita as que estão, Senhor Jesus, preocupadas, as que estão, Senhor, heridas, Senhor, no coração. Visita, sana no nome de Jesus. Habla com nós outras nesta manhã, Senhor, nos ensina, Padre, que nós outras venhamos ser umas mulheres, Senhor Jesus, que edificam, as mulheres, Senhor Jesus, pacificadoras, mulheres sábias, Senhor. Nós outras lhe pedimos nesta manhã, eu entrego cada uma dessas mulheres, Senhor, em nome do Padre, e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Bom dia, irmã Salvina. Bendiciones, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãs do Senhor, vamos então estarmos aí, não? Hablando aí desta mulher, vamos estar falando aí da Esther. Ayer nós outras conhecemos, né? Uma que ela não teve aí sabedoria, né? E por não ter sabedoria, ela então acabou perdendo o lugar, né? Ela não foi uma mulher sábia, ela não foi. Bendiciones, irmã Narcisa, Deus la bendiga, hermosa. Então, nós outras vimos aí, né, Ager, por causa da sua desobediência, né, e por causa ali que ela subestimou, não? Ager nós aprendemos aí, não subestimar, né? Bendiciones, irmã Narcisa. A não subestimar aos nossos maridos, né, aos nossos esposos. E ali nós vimos que a rainha, não, Vasti, quando ela recebeu uma ordem para estar na presença do rei, né, ela não acatou essa ordem, E por ela não acatar esta ordem, o que lhe passou? Então ela foi destituída, não? Ela saiu, né? Ela não permaneceu como rainha, né? Por causa de quê? Porque ali era como fosse uma afronta ao rei, né? E o rei ali ficou furioso naquele momento. Então, Agé, nós vimos uma mulher
que não soube ali, não soube ali reverter aquela situação, né? Por mais que o rei Assuero, ele estava ali alterado, né? Nós vimos também, conhecemos um pouquinho também desse rei, não? Que ele era um rei que se vangloriava, né? E ali ele era um rei vanidoso, né? Que ele começou a mostrar tudo que havia dentro do palácio. Então ali ele alterou, tomou bastante vinho e ficou alterado. Então ali a rainha Vasti não queria se apresentar diante do rei. Então nós outras aprendemos a agir. Nós outras não devemos desobedecer. Isto não agrada a Deus. E a desobediência, ela sempre vai trazer uma consequência. E ayer nós outras vimos, não, que Vasti, ela recebeu a consequência da sua desobediência. Mas hoje nós vamos estar falando de uma outra mulher, né? Esta mulher que vocês já viram aí no tema, não, do nosso devocional do dia e do nosso estúdio que estamos vendo, aprendendo, não, a viver dentro da vontade e do propósito de Deus. Aleluia! Aprendendo a viver dentro do propósito e da vontade de Deus. Então nós outras vamos estar lendo a palavra do Senhor que se encontra no livro de Esther, sim? Livro de Esther, hoje nós vamos estar lendo o capítulo 2, sim? O capítulo 2 do livro de Esther, no versículo 1. Vamos estar lendo aí no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Na palavra de Deus, leamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Algum tempo depois, já aplacada sua fúria, o rei Assuero se acordou de Vasti e de lo que havia hecho e de lo que se havia decretado contra ella. Entonces los ajudantes personales del rey hicieron esta propuesta, que se busquen jóvenes, vírgenes y hermosas para el rey, que nombre el rey para cada província de seu reino delegados, que reúnem a todas essas jóvenes hermosas em el harém de la ciudadela de Suzã. Não? Então aqui o que aconteceu? Depois, né? Depois que passou a fúria, né? Depois que passou aí a fúria do rei Assuero, ele foi recordado o que ele havia feito com a rainha Vasti, né? Que ele destituiu ela por causa da sua desobediência e para que ele não ficasse mal, né? Não tivesse mal aí na presença de outros governantes, de outros príncipes que estavam presentes naquela festa, né? Então, depois que passou esta fúria, passou esta raiva, que isto nos passa, nos acontece, é por isso que nós outras, mulheres hermosas, mulheres sanadas para sanar, nós outras temos que pedir a Deus o domínio próprio, nós outras temos que ter um domínio próprio, não? O domínio próprio para saber dissimular as coisas que estão acontecendo em nosso hogar, né? Para saber dissimular as coisas que se passam, que muitas vezes a fúria, né, floresce dentro de nós. Muitas vezes nós outras ficamos enfurecidas e nós outras não temos o controle, nós outras não temos o domínio próprio e nós acabamos fazendo algo que quando passar aquela fúria, nós outras recordemos e nós pensamos, por que eu fiz isto? Não? Isso não quedou bem, né? Porque eu tive que ter explotado desta maneira, não? Porque eu não me acalmei, só que já foi, né? Já aconteceu. Nós outras temos que pensar primeiro para depois atuar. E muitas vezes nós outras não fazemos isto. Muitas vezes nós outras fazemos e depois pensamos. Nós outras atuamos e depois pensamos e quedamos muito mal,
muito mal na frente dos nossos esposos, muito mal na frente dos nossos filhos, muito mal na frente dos nossos irmãos, irmãos de sangue, irmãos em Cristo, principalmente nós outros que somos servas de Deus, que nós outros temos que dar buenos exemplos, porque nós outros somos luz, nós outros somos sal e nós outros fazemos a diferença. Então nós outros vimos aqui no capítulo 2 do livro de Esther, que aqui depois que passou a fúria do rei Assuero, que ele foi lembrado do que ele havia feito, do que ele havia feito, né? Então ali chegou, não, os seus arrogantes. Chegou até a ele e disse para que ele não ali pusesse, né, essa proposta, que ele nomeasse, né, a cada província, né, cada província ele nomeasse uma, né, jovens virgens, né, para estar ali no harém. Aqui foi a propósito dos seus arrogantes, né? Então, né? O eunuco encarregado de las mulheres do rei, e que se lhes deu um tratamento de beleza, e que reine em lugar de Vaste, la jovem que mais lhe guste ao rei. Então, esta foi a proposta que o rei, que os ajudantes, né, personagens ali do rei, para que ele fizesse desta maneira, que ele escorresse, não, a cada província uma jovem, e que levasse para o palácio e que ficasse a guarda, debaixo da guarda, da proteção desse eunuco, né, que ia guardá-las, que ia cuidá-las delas, até que quando chegasse o momento certo, o tempo certo, né, que elas estavam preparadas para se apresentar ao rei, não, Assuero, porque levava preparação ali, não, até a presença dele, e ali ele ia escorrer qual das jovens virgens, não, que ele gostara, então elas se tornariam rainha. Então, continuando aí, nós vamos estar lendo. Então, isso fizeram, levaram, né, para o palácio. E lá, cidadela de Susã, vivia um judeu de lá tribo de Benjamim, chamado Madorqueu, hijo de Air, hijo de Simi, hijo de Quis, uno de los capturados em Jerusalém e levados ao exílio, quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, se levou cautivo a Jeconias, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Chataça, esta jovem conhecida também como Esté, a quem havia criado, porque era órfã de padre e madre. Tinha uma figura atrativa e era muito hermosa. Ao morrer sus padre, Mardoqueu la adotou como sua hija. Então aqui nós outras já começa a ver, né, o andamento da história e o andamento do propósito do Senhor. Para todas as coisas hermosas, mulheres sanadas para sanar, há um propósito. Deus nos trouxe a esta terra com um propósito. Deus nos trouxe a este mundo com um propósito. Não há uma mulher ou não há nenhum ser humano sem um propósito do Senhor. Mas infelizmente tem muitas pessoas que não conseguiram, né? Ou não se deram aí. Como eu vou dizer a palavra que eu vou usar? Não permitiram. Existem muitas pessoas que não permitiram que este propósito que viesse a esta terra se cumprisse, que é o propósito do Senhor. E o propósito do Senhor é a sua vontade. E a sua vontade, mulheres hermosas, mulheres sanadas para sanar, é boa e agradável. Por mais que muitas vezes nós outros nos encontramos num momento difíceis, por mais que muitas vezes nós outros nos encontramos em circunstâncias sem saídas para nós outras, não? Mas aí há um propósito do Senhor. E nós outros podemos ver aqui que Mardoqueu,
Ele já veio de um lugar onde ele já foi capturado, né? O povo dele foi capturado quando estava no exílio, né? Quando era o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, né? Que nós conhecemos muito bem a história deste rei, que também de onde que foi trazido cativo foi Daniel, né, com os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque, Abednego, né? Então nós outras vimos aqui que aqui, da onde que estava, ali havia este homem Mardoqueu, né? Aonde ele tinha quedado, né, com a sua prima, né, que ali ele adotou como filha, né? Ali ele sentiu em seu coração, né, um profundo amor de padre, né, para aquela ninha, né? E ele a tomou como se fosse sua irmã. Então, continuando lendo aí o capítulo 2 do livro de Esther. Então, que o nome dela, não, da sua prima, uma prima chamada Jadasa, esta jovem conhecida também de padre e madre, tinha uma figura atrativa e era muito hermosa. Quando se proclamaram o edito e a ordem do rei, muitas jovens foram reunidas em la cidadela de Suzã e posta ao cuidado de Hegai. Esther, sim, também foi levada ao palácio do rei e confiada a Hegai, quem estava a cargo do harém. La jovem agradou, sim, la jovem agradou a Hegai e se ganhou sua simpatia. Mira, a hora já começa aí, nós outras podemos ver que já começa Deus obrar a sua vontade na vida de Esther, né? Quando nós outras vimos aqui a vida de Esther, como a graça do Senhor já estava sobre a vida de Esther, né? Que aí já se agradou, né? Esse eunuco, né? Esse homem que estava por conta das jovens, ao cuidado delas, quando mirou já Esther, ali já caiu uma simpatia. E assim nós outras vimos que aconteceu com quem? Aconteceu com o jovem Daniel, né? Daniel junto com seus amigos, quando chegaram no reino de Nabucodonosor, né? Naquele reinado ali. Então, ali ele também, né? Aquele homem que estava cuidando daquela prisão ali, caiu, né, a graça do Senhor. Ali ele se simpatizou com Daniel, aonde que o que Daniel pediu a ele, né, ali foi dado, que Daniel se separou, né, de fazer parte, né, da comida, da adoração que o reinado de Nabucodonosor fazia. E aqui nós outros estamos vendo também, mais uma vez, a graça do Senhor estava sobre a vida de Esther. E, irmãs, nesta manhã eu quero falar com vocês. Nós outras também temos esta graça de Deus sobre nós outras. Deus tem derramado a sua graça sobre nós outras. Nós outras somos separadas. Por isso que nós outras temos que falar do amor de Deus. Nós outras temos que falar do amor de Deus às outras pessoas, a outras mulheres. Porque a graça de Deus está sobre nós outras. Então nós outras já vimos aqui no versículo 9, que a jovem agradou a Hegai e se ganhou sua simpatia. Por isso ele se apressou a dar-lhe o tratamento de beleza e os alimentos especiais. Mira, rapidamente ali, ele já foi fazer, não, um tratamento de beleza.
já foi preparado, né? Já foi preparar ali os alimentos especiais. Bendiciones, hermana Julia, bendiciones, Kátia, Deus las bendiga. Então ali nós outras vimos como foi rápido, né? Ali é o agir de Deus. E uma coisa, irmãos, que nós outras vamos estar tirando uma lição e trazendo para nós outras, né? É que Esther não se pôs amargurada. Esther não se pôs amargurada, rebelde. Ela não se pôs como vítima. Ela não se colocou a autocomiseração em sua vida. Quando nós outros leemos o livro da Esther, nós outros vamos conhecer uma jovem que temia ao Senhor, uma jovem obediente. E mira, obediente supremo, que se tornou como se fosse papá dela, cuidava, protegia ela. E muitas vezes, irmãs, quantas que têm se rebelado contra Deus? Quantas que têm dentro do seu coração uma amargura em seu coração porque ele passou algo, ou muitas vezes porque cresceu lejos do seu papá, lejos da sua mamãe, e isto lhe causou amargura em seu coração. Isto lhe causou amargura, isto lhe causou rebeldia, se tornou uma pessoa rebelde. E aqui nós outras compreendemos, e quando nós vimos e leemos, Esther não se rebelou. Bendiciones, irmã Ana Maria. Bom dia, hermosa. Deus lhe abençoa. Então nós outras aqui, quando lemos, nós vimos a Esther não, né? Quantas pessoas que têm uma excusa quando você vai falar, né? E quando você vai aconselhar e dizer, você não pode estar fazendo isto, né? Isso não agrada a Deus. E muitas respostas por que não? Né? Ninguém me ama, né? Ninguém me ama. Eu sempre fui rechaçada pelo meu padre, rechaçada pela minha madre. Sempre eu fui rechaçada. E sempre coloca uma excusa dentro de si, perdendo a oportunidade de se levantar, perdendo a oportunidade de se tornar uma pessoa muito melhor. Não, e não colocar como vítima, não a ser como vítima, colocar uma autocomiseração por não tenido aí seu papá, tenido aí sua família. Não, quando isso nos passa, é para que nós sacamos algo melhor de nós outras, para que nós crescamos e sabemos que nós outros temos um Deus, temos um Padre Celestial. Eu sei que dói, né? Eu não estou menosprezando o dolor de ser rechaçada, principalmente por padre, principalmente por uma madre. Não, eu não estou desprezando, não. Dói mesmo quando você é rechaçada, dói mesmo quando você fica menosprezada, né? Ama mais um do que você. Mas isto eu não posso colocar como excusa. Eu não posso colocar como excusa e fazer com que todas as pessoas se apartem de mim e eu me torno uma pessoa amarga, porque isso não está fazendo bem para mim mesma, não é para as outras pessoas, né? Não é, está fazendo mal para mim mesma, porque o propósito do Senhor não está se cumprindo em minha vida. E aqui nós vimos que a Esther, sem crescer, junto com seu papá, com sua mamãe, ela foi levada. Ela era uma ninha, uma tica agradecida. Agradecida que Deus usou este homem, usou seu primo, né, de amor, de bondade. E trouxe ela, não quedou-se com ela. E ali crescendo ela, ensinando o caminho do Senhor, ensinando toda a verdade. E aqui nós outras vimos, né, que ela era uma ninha, uma tica agradecida. Ela não se rebelou, ela não se revoltou, não. Então nós outras vimos que ali
aqui nós vimos então que a Esther se agradou a simpatia. Então, no mesmo momento, Hegai, ele começou a fazer os tratamentos especiais para ela. Então, lhe assignou as 7 donzelas, não? As 7 donzelas mais distinguidas do palácio, e lá trasladou com suas donzelas ao melhor lugar do harém. Não? Então aqui nós outros podemos ver aqui que agora elas foram levadas. Então 7 donzelas, 7 jovens, não? Ali foram trasladadas, né? Elas já foram colocadas em um lugar melhor, para receber um lugar melhor, um tratamento, um ensinamento, né? Como se apresentar diante do rei. Tudo ali elas passaram por este processo, por essa escola. E Esther estava no meio de uma dessas 7. Esther era uma dessas 7. Então nós outras vimos que Esther não revelou sua nacionalidade, nem seus antecedentes familiares, porque Mardoqueu se o havia proibido, né? Uma coisa que nós outras já vimos, a obediência de Esther. Esther não desobedeceu, ela obedeceu a ordem de Mardoqueu, para que não revelasse a sua nacionalidade. E assim ela é, né? E quando nós outras irmãs, nós outras obedecemos ao Senhor, quando nós outras obedecemos, não a voz do Senhor, obedecemos um conselho, acatamos um conselho, nós outras somos bendecidas, nós outras somos abençoadas. Infelizmente, existem muitas mulheres, não, que não estão sendo abençoadas, não estão sendo bendecidas, porque não têm acatado um conselho, bem. Então, existem muitas mulheres hoje que não estão sendo bendecidas, não estão sendo abençoadas por não acatar um conselho. E como é bom, hermosa, quando nós acatamos um conselho para o nosso bem, seja no nosso matrimônio, seja no nosso trabalho, não, seja até no nosso ministério, independente da pessoa que está nos aconselhando, porque existem muitas pessoas que não são humildes de receber um conselho aí, sim, de receber um conselho, muitas vezes porque este conselho está vindo de uma pessoa mais jovem, não? Então existe muito disto, que acha que uma pessoa que é jovem muitos acham que não tem o que aconselhar, né? Às vezes acha que essa pessoa que é jovem não tem experiência, e é muito engano, porque existem muitas mulheres jovens que têm uma experiência com Deus, uma experiência de vida, muito mais com essas pessoas que são maiores de idade. Então nós outras aprendemos mais uma lição aqui, nesta manhã, não? Obedecer um conselho, acatar um conselho, né? Acatar um conselho. E aqui nós outras vimos, Esther acatou o conselho do seu primo, que era como se fosse padre, né? Mardoqueu. Então, este se passeava diariamente frente ao pátio do harém para saber como lhe ia a Esther e como o tratava. Não, mira o cuidado de Mardoqueu com ela. Mira, ele sempre estava lá para saber como estava o andamento, como ela está sendo tratada, né? Sempre ele ia lá para saber um cuidado, né? Um cuidado. E aqui, digamos que Mardoqueu está sendo representado como Deus. Um cuidado que Deus tem com nós outras, né? Um cuidado que Deus tem com nós outras. Deus está nos mirando, de onde nós outras vamos, Deus está nos mirando, de onde nós outras entramos, Deus está nos mirando, Deus está nos guardando, Deus está nos livrando. Quantos livramentos que o nosso Padre Celestial tem nos dado, né? E sempre eu hablo que não somente nós outras, mas nossa família,
né? Livramento de acidente, não? Livramento de sequestro relâmpago, né? Livramento de roubos. Quanto livramento, né? Um cuidado especial que Deus tem com nós outras. Então, irmãs, hoje nós outras quedamos por aqui. Glória a Deus, aleluia. E hoje nós já estamos entrando em conhecer a Esther, não? Essa pobre mulher, onde que Deus está movendo, né? A primeira coisa que nós outras vimos aí, que a simpatia, né? Por ela já foi caído, né? No primeiro instante que aquele eunuco, né? Que estava guardando as jovens, né? Já caiu sobre ele e ele já simpatizou ali com Esther. Aqui já começa a mão de Deus, já começa a vontade de Deus guiando, não, para que tudo corra exatamente do jeito, da maneira que tem que ocorrer, né? E depois nós vimos a obediência da Esther, que assim nós outras também hacemos, acatamos a obediência. Não, acatemos aí o conselho, né? E que nós outras nunca olvidamos que a graça de Deus está sobre nós outras. Hermosas, mulheres sanadas para sanar, a graça de Deus Senhor está sobre você. Você tem a graça de Deus. Você tem a graça de Deus, a unção de Deus sobre a tua vida. Sim, então Deus las bendiga. E se não nos passa nada, se Cristo não regressa, nós outras estaremos aqui amanhã, continuando, vendo a história de Esther e aprendendo, não, com Esther, não nos rebelando, sim, como ela não se rebelou, ela não se colocou como vítima, ela não se autocomiseração, ela não teve nada disso na vida dela, né? Ela não se rebelou contra Deus, como muitas vezes nós outras rebelamos, né? Quando Deus não nos dá o que nós outras queremos, ou quando Deus nos quita algo, né? E aqui foi quitado o papai e a mamãe de Esther. Quando nós outras miramos, nós outras achamos, não, pensamos que Esther tinha tudo para se rebelar contra Deus. Como muitas pessoas, quando é quitado alguém, né? Nós outras sabemos que dói, né? Dói muito quando alguém é quitado de nós outros, né? Mas nós aprendemos aqui com Esther. Esther não se rebelou com Deus, não se rebelou com Mardoqueu. Esther não foi ingrata, como muitos são ingratas, né? E nós outras aprendemos aqui, ela não foi ingrata, né? Ela amava, ela respeitava, né? E ela recebia o cuidado e os conselhos de Mardoqueu. Então até amanhã, Deus las bendiga, e amanhã estaremos de volta.